olha aqui como é que tá o carro do irmão Danny. Te canto, mi Dios, de corazón. Te canto, mi Dios, de corazón. Porque tú diste tu vida por mí. Porque tú diste tu vida por mí. Te canto, mi Dios, de corazón. O pessoal não sabe, a missão já foi cumprida. Depois de levar o material, a gente sempre vem aqui, ó, comer pancho. Vamos comer pancho com o irmão Danny. Então, pessoal, estamos aqui na nossa base de apoio. E esses dias eu tava falando com meu tio e ele dizendo que os quadros da minha tia Carla, esse aqui, ó, dá uma olhada aqui, tô ficando famosa aqui. Quase tudo que é vídeo eu gravo aqui, né? Porque aqui eu me escondo do vento, eu gravo aqui no meio desse murinho aqui e aí acabo filmando o quadro dela aqui. Aí, Carla, teus quadros estão rodando o mundo aí, fazendo propaganda. Pessoal, a gente tá aqui. Eu tô esperando notícia dos irmãos lá de La Paz. Na realidade eles estão em Cochabamba, né? São algumas irmãs que a boa parte do nosso material está na cidade de Cochabamba, que é a região central da Bolívia. São 500 e poucos quilômetros daqui, né? Acho que chega a 500 quilômetros. Ou seja, 400 alguma coisa, mas 500 quilômetros, vamos arredondar. E as irmãs vieram de La Paz para fazer um trabalho no presídio. Essas irmãs são guerreiras. Eu vou colocar algumas fotos aqui. Vou deixar aqui do lado aqui, ó. Tá aqui, essas fotos aqui. Essas irmãs são guerreiras. Olha, tremenda. Irmã Teresa e um grupo de irmãs que estão aí sempre no presídio, na rua, pregando, fazendo evangelho. Olha, vão para as cidadezinhas, cidades pequenas. São tratores. Eu vou deixar aqui algumas fotos delas aqui, tá? O irmão Nair deu material para elas e elas vão levar esse material lá para La Paz, né? Elas estão levando para o trabalho delas e elas também estão levando lá para os evangelistas, para apoiar os evangelistas, amém? Então eu peço que você esteja orando por nós. Samuel está aqui comigo aqui fora. Continua orando por nós, tá? Para que Deus possa... Vem cá, Samuel. Vem cá, Samuel. Vem cá. Sai aqui no vídeo. Vem. Samuel. Alguma coisa, Samuel? Eita, colisão. Então, esteja orando por nós, tá? Para que Deus possa continuar abençoando, abrindo portas, que nós possamos continuar alcançando aí, munindo os evangelistas. Não é fácil não, viu? Não é brincadeira não, isso aqui é guerra. Só quem sabe esse trabalho aqui de a gente conseguir gente, conseguir meio, conseguir carro, conseguir pessoas que nos ajudam com frete, conseguir recurso. Brincadeira não, mas Deus vai dando vitória. Eu peço que você esteja orando por nós, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa batalha. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa base, aqui nesse nosso estúdio que eu já até apresentei para vocês. Tá um tempo tá tendo bastante vento. Vamos ver se o vento vai deixar a gente conversar aqui um pouco e falar sobre o trabalho de missões. Mas hoje eu queria responder uma pergunta, ou tentar responder essa pergunta, ou ao menos a gente procurar pensar um pouco aqui. Nós realmente estamos fazendo missões? Eu falo nós como igreja, né? Eu falo eu aqui, ou quem sabe você aí que é um secretário de missões, uma pessoa que está sempre envolvida em missões, apoiando missões. Mas vamos parar para pensar. Muitas vezes nós falamos, nós repetimos que a igreja brasileira é uma igreja missionária, mas nós estamos realmente fazendo missões? Estamos realmente envolvidos no trabalho de missões? Eu já tenho falado para vocês que tem três coisas que são três pontos fundamentais que a gente pode analisar o avanço do serviço de missões. Quer dizer, todo o trabalho, a estrutura, o esforço que nós temos. Existem três pontos principais, né, que a gente pode ver que está tendo um avanço no serviço de missões. Primeiro, você pode até responder, você que já viu vários vídeos nossos. Primeiro, é o alcance dos povos
inalcançados. Existe uma série, dentro desse alvo principal, existe uma série de atividades periféricas, vamos falar assim, que vai em direção, seja aqueles que estão nesse trabalho diretamente, ou seja aqueles que estão na área de apoio. Porque ninguém está, por exemplo, lá na ponta, alcançando um povo inalcançado, um determinado povo que não é alcançado, se não tem toda uma estrutura atrás de apoio. Estrutura de igrejas que têm uma visão a esse serviço, secretarias de missões que trabalham a esse serviço, irmãos de apoio em diversas áreas de serviços missionários específicos, que dá condição ao trabalho que o missionário está lá na ponta. O missionário nada mais é do que a ponta da lança. Deu para entender? Então, esses irmãos eles estão dando suporte em diversas áreas para dar condições a aquele missionário chegar àquele determinado alvo ali. Não é apenas o trabalho em si, aquele trabalho em si que o missionário está lá no campo alcançando um povo inalcançado, mas toda a estrutura voltada a esse sistema aí. Então, quando a igreja está investida nesse ponto aí, ela é uma igreja. Esse é um ponto, quando está chegando esse alvo, esse é um dos primeiros, eu acredito assim, um dos principais focos de alcance para dar um crescimento ao serviço de missões, né? Que nós podemos dizer assim, ó, o trabalho de missões está tendo um avanço. O segundo ponto é o trabalho com a literatura, né? Já tenho falado sobre isso aí. A tradução da Bíblia, porque não adianta você alcançar um povo e não traduzir a Bíblia para aquele povo lá, deu para entender? Então, você vê que os pontos estão interligados. Existem pessoas que estão trabalhando na tradução, enquanto tem aqueles que estão lá na ponta alcançando, ao mesmo tempo tem outros que estão, ou às vezes estão junto nesse trabalho de alcance e já fazendo o trabalho de tradução da Bíblia com a finalidade de levar o Evangelho, pessoas que se convertem desses povos aí já terem acesso à Bíblia traduzida nos seus idiomas e assim vai por diante. O outro ponto é a questão da tradução da Bíblia. São traduções menores, vamos dizer, nós temos a Bíblia completa, nós temos outro ponto que é a tradução do Novo Testamento, Evangelho de São João, depois do Novo Testamento, Evangelho de São João, e depois porções da Palavra de Deus. Amém? Então dá para você entender agora por que nós trabalhamos, Programa de Apoio Evangelístico, que é o nosso projeto aqui, nós trabalhamos na área da viabilização. A gente não está diretamente trabalhando na tradução, né? Mas nós já trabalhamos na área da viabilização, e nesse trabalho de viabilização a gente está também ligado ao terceiro ponto que eu vou já falar para você aqui. Mas você que trabalha com literatura, você que trabalha com Bíblias e está na área de missões, não basta você simplesmente pegar a Bíblia e distribuir Bíblias. Você tem que, a Bíblia ela tem que, claro, não estou dizendo que você não faça isso, por favor, vamos entender aqui, eu estou falando aqui sobre a questão do avanço do serviço de missões. É necessário você direcionar essas Bíblias ao lugar de necessidade. Por quê? Existem lugares, pastor, mas a minha cidade é um lugar que tem muito pobre, as nossas igrejas são igrejas pobres, mas aí eu pergunto, a igreja pobre, ela está gastando o recurso dela com o quê? Ou ela não tem recurso para verdadeiramente nada? Aqui na Bolívia, nós estamos aqui trabalhando, nós temos Bíblias, nós recebemos Bíblias. Muita gente entra, pastores, líderes, missionários, entra em contato com a gente, querendo Bíblias para fazer a distribuição ao povo da sua própria igreja, que está aqui dentro da cidade de Santa Cruz. Missionários que poderiam lutar eles mesmos para poder conseguir Bíblias para esses irmãos e não fazem isso. E outros, esses irmãos se convertendo aqui em Santa Cruz, eles mesmos podem comprar a palavra de Deus escrita. Então, eu trabalhar nesse sentido aí, irmão, eu estou ajudando a igreja, tá? Eu estou ajudando um trabalho de um colega, um missionário, mas nós não estamos diretamente direcionados à questão do avanço de missões. Então, por isso que projetos, quando eles têm que ser montados, o projeto ele tem que ser montado nesse sentido, de fazer o avanço no serviço de missões. Quando eu falo de missionários, quem vai para o campo de missões, quem está transpondo culturas e levar o evangelho a pessoas que estão além da barreira cultural. Quando você vai fazer um projeto, você tem que pensar nesse sentido aí, e não apenas, como a gente fala, fingir de conta que está fazendo missões e sair dizendo aí, tirando foto, colocando no Facebook, fazendo vídeo e dizer que está fazendo missões. Não, tem que ter um projeto
estruturado que dê o avanço nesse sentido. O nosso projeto aqui, nós temos mais ou menos o alvo da viabilização. Quer dizer, nós temos aqui, que é o terceiro ponto aqui no avanço de missões, que eu já vou entrar aqui para a gente poder falar que, como eu disse, um alvo está interligado com o outro. O terceiro ponto que a gente pode analisar que o serviço de missões está avançando é quando a gente atende os pontos cegos da igreja local, né? Então, vou dar um exemplo. Nós temos aqui na Bolívia, a Bolívia é um país onde tem os chamados povos menos alcançados. Quer dizer, existem povos, existem etnias aqui dentro da Bolívia, existem regiões onde nós não temos um avanço da igreja nessas regiões, a igreja local não está conseguindo avançar nessas regiões, não estão conseguindo abrir igreja nessas regiões, desenvolver a igreja nessas regiões, e os anos estão passando. E fica essa necessidade. Agora, o porquê disso é outra história, tá? É outra história de se trabalhar com uma igreja local, uma questão de mentalidade, etc. É outra história. Mas eu, como missionário, quando chego aqui, eu vou identificar esses lugares. Eu identifico os lugares onde menos existe a presença de igreja, onde menos o evangelho está chegando. Muitas vezes aqui dentro da própria cidade de Santa Cruz, nós temos regiões onde as pessoas pouco têm acesso ao evangelho. Interessante? A primeira realidade nossa aqui é que, comparando Santa Cruz de la Sierra, que é a nível de Bolívia, uma cidade que tem muita igreja evangélica, mas comparando ao Brasil, aqui quase não tem igreja evangélica. São poucas igrejas, tá? Então nós vamos identificar povos dentro de Santa Cruz, pessoas, famílias, etnias aqui dentro, que vêm de várias partes de Bolívia, e que essas pessoas não estão tendo... Aí nós temos que trabalhar onde? Aonde eu posso trabalhar para poder alcançar essas pessoas? Então a viabilização que nós fazemos da palavra, trabalhando juntamente com os evangelistas, esses evangelistas vão a lugares onde nós podemos alcançar essas pessoas, seja hospital, porque no hospital eles vêm do campo, da região do campo, onde não tem igreja, eles estão ali, existe a possibilidade. Presídio, é duro falar isso, mas é a verdade, muitas vezes comete crime e estão nessas regiões aí. Muitos deles, graças a Deus, quando sai do presídio, sai convertido, muitas vezes até obreiros, e voltam para suas comunidades e vão abrir uma igreja nessas comunidades, entendeu? O presídio é realmente um deserto, e muitas vezes é fábrica, entre aspas, né? É um grande seminário de fazer obreiros, e bons obreiros. Eu tenho conhecido muito bons obreiros que saíram do presídio e hoje estão fazendo um trabalho excelente fora aí do presídio. Então, o atender o ponto cego. O que é atender o ponto cego da igreja local? Aonde a igreja local existe lugares de alcance de missões, de alcance que tem que ser alcançado naquela determinado lugar. Já existe a igreja local, mas a igreja não está tendo visão de alcance. Eu vou dar um exemplo do Brasil, para a gente não ficar falando dos outros países e a gente esquece que a trave está no nosso olho, né, como o Brasil. Olha, o Brasil, nós temos etnias do Brasil, etnias dentro do Brasil que não estão sendo alcançadas, e segundo missiólogos, ainda nessa geração não existe probabilidade dessas etnias serem alcançadas. Grava aí. No Brasil nós temos o povo surdo, que é uma comunidade que cria sua própria cultura, sua própria linguagem, o povo surdo. E esse é um povo que é considerado inalcançado. O que a igreja brasileira está fazendo por esse povo? Eles estão nessa faixa aí. No Brasil nós temos os quilombolas, que são comunidades de negros que estão, eu creio que a boa parte na Bahia, né? Então, os quilombolas, os quilombolas não são alcançados também. No Brasil, nós temos pequenas comunidades no sertão nordestino, onde a presença da igreja é quase nula. Você sabia disso? Interessante, né? E esse povo aí está contido entre os povos não alcançados. No Brasil, nós temos uma série de etnias que têm entrado dentro do Brasil com essa questão da migração. Por exemplo, o povo haitiano tem vindo para o Brasil. O que a igreja brasileira tem feito pelo povo haitiano? Isso é um ponto cego da igreja brasileira. No Brasil, nós temos comunidades como comunidade chinesa. O pessoal fica na internet aí falando da China, porque a China é isso, a China é aquilo. E dentro do Brasil, a comunidade chinesa, eu pergunto, você, igreja brasileira, o que a igreja brasileira está fazendo pelos chineses que estão dentro do Brasil?
Aqui na Bolívia acontece isso, os irmãos ficam falando, publicando, olha pastor, a perseguição lá na China, devemos orar pelos chineses, Deus precisa abrir a porta para os chineses. Aí eu paro e pergunto para eles, irmão, nós temos muitos chineses aqui na Bolívia inteira, comunidade chinesa, muitos outros chineses, e eu já tenho visto, por influência política, próprios cristãos reclamando da presença dos chineses aqui na Bolívia. Em outras palavras, tá difícil a gente levar o evangelho lá para a China, uma pela distância e outra a perseguição do comunismo na China. Deus está trazendo os chineses para dentro do nosso país e a gente está fechando os olhos por causa da política. Deu para entender? Então isso é ponto cego da igreja local. A igreja local pela carnalidade, a igreja local por questões políticas, a igreja local por questões do nacionalismo, ela não consegue ver a necessidade nesses lugares. Nós temos subgrupos culturais dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo, dentro de Belo Horizonte. Quem sabe aí na sua cidade aí existe grupos étnicos aí dentro da sua cidade que não estão sendo alcançados, e isso é chamado de missões urbanas. Mas como a igreja brasileira distorce o termo de missões urbanas, não sabe nem o que é missões urbanas, acredito que missões urbanas é ir lá numa praça e colocar uma caixa de som e começar a pregar, não sabe, não há uma preparação, não existe uma visão e não existe um foco de trabalho para se alcançar esses povos que estão dentro das nossas cidades e que são grupos étnicos, culturais, que nós não estamos conseguindo alcançar. Bem, então eu vou parar por aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar compridão, tá? E eu estou mantendo aí a nossa média, né? A gente está fazendo alguns testes aí de fazer vídeos mais curtos, do jeito, tá? Mas eu vou manter aquilo que Deus me orientou, tá? Você que está sempre acompanhando nossos vídeos não vão ser para entretenimento. Já grave isso aí. Se você quiser um vídeo de entretenimento, o canal do Peniel não é para isso, tá? Os nossos vídeos é voltado para ensinar sobre missões. E os nossos vídeos, eu não vou estar colocando vaidade aqui, sabe? Apresentando coisas. Não. Nosso objetivo é falar de missões. Nosso objetivo é você entrar aqui e aprender sobre o trabalho de missões. E esse assunto é um assunto muito sério, tá? Uma das maiores resistências ao serviço de missões, para que você possa ficar sabendo, é a distorção do termo de missões. Amado, não vamos procurar levar a sério isso. Isso é muito sério, tá? Missões, o trabalho de missões, existe um critério para o serviço de missões. A igreja local tem como objetivo o serviço evangelístico, tá? Um evangelista. Eu lembro que quando eu era adolescente, o problema era entre aqueles que eram evangelistas e aqueles que eram avivalistas. Tinha uma briga disso aí, né? Porque os avivalistas não queriam ser chamados de avivalista, eles queriam ser chamados de evangelista. Só que eles não queriam evangelizar. Eles estavam sempre dentro das igrejas, promovendo avivamento, não sei o quê, e queriam ser considerados como evangelistas. E os pastores chamavam eles de avivalista, né? E aí mudou o negócio, já não é mais nem evangelista, nem avivalista. Agora são missionários, né? Eles vão nas igrejas, pregam, vão na igreja, vão outra e tá. E são missionários. Amado, não, tá? Eu não quero aqui brigar, eu não brigo com ninguém, né? E eu falo, né, para você, não precisa você não brigar. Eu só quero você que quer aprender de missões. Vamos colocar os pingos nos is, vamos aprender realmente o que é um trabalho evangelístico. A igreja local ela tem a obrigação do serviço evangelístico local, e a igreja local ela tem também a obrigação, a responsabilidade de colocar os seus pés em missões. E o serviço de missões é isso que eu acabei de falar para você. E a gente distorcer o termo, tirar de sobre nós a responsabilidade, vai ter consequências bastante sérias. Consequência em que sentido? Nós vamos falar, nós estamos colocando nosso recurso financeiro, nós estamos colocando nosso esforço em algo que a gente acha que é missão e não é um serviço de missões. Deu para entender isso aí? E não vamos sair por aí, às vezes tem gente que se irrita quando, não, vamos só aprender e vamos praticar, que esse é o objetivo aqui do canal, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe.